Olá, amigos, tudo bem? Será que você é uma pessoa competitiva? Será que você está preparado para viver num mundo onde a competição é um fato ou você acredita que o mundo tem que ser sem competição? Qual é o seu ponto de vista? Fala, gente, Eduardo do Mundo Autoconhecimento de novo com vocês, sempre trazendo elementos importantes, reflexões importantes que façam você questionar as premissas da sociedade em que vivemos, que é uma sociedade às vezes muito frágil, porque as pessoas não têm inteligência emocional, não têm sabedoria. O objetivo do REC é formar, da Reeducação Emocional Comportamental, é formar pessoas emocionalmente mais aptas à sociedade e mais sábias para viverem vidas melhores, com mais sentido e mais propósito. Quando a gente para pensar sobre esse tema da competição, será que a competição é necessariamente uma coisa ruim? Muita gente que pensa que sim. Recentemente estava falando com um amigo que falou, pô, cara, é muito competitivo, as coisas são muito complicadas, o mundo é muito complicado por causa da competição, nós tínhamos que pensar num mundo onde a competição não existisse. Eu tenho um amigo meu que criou um jogo do banco imobiliário, onde todo mundo ganha, porque não é legal, esse negócio de um ganha e outro perde. Eu falei, sério, amigo? Sério? E o que você fez? Você estudou nos Estados Unidos, né? O que você estudou lá? Ah, eu estudei tal coisa. Como é que você estudou isso? Ah, eu era jogador de futebol lá, eu jogava futebol. Ah, bacana, tem uma proposta para você então. Vamos criar um jogo de futebol que é assim, quando um time vai lá e faz um gol, o outro time para e deixa aquele time que recebeu o gol vir e fazer o gol e vocês não podem fazer nada, tem que deixar eles fazerem o gol. Esse jogo vai ficar divertido para você? Pensando bem, não vai ficar muito divertido. Exatamente por causa disso. Porque a competição é uma condição necessária e saudável da sociedade na medida em que nós precisamos aprimorar aquilo que somos. Comprovadamente, o homem atingiu elementos nos esportes, na área da sociedade como um todo, na educação, dos negócios, por meio da competição. A competição é necessária porque competir torna o ser humano mais aprimorado, na medida em que coloca prêmios a serem atingidos, na medida em que estabelece padrões a serem superados. A gente só conseguiu superar a marca dos 10 segundos nos 100 metros porque teve um padrão, teve um critério que foi avaliado e uma melhoria onde as pessoas foram estimuladas a vencerem esse padrão anterior, essa meta, esse KPI que estava estabelecido. Quando você olha nas artes marciais, quando você olha na competição como um todo, há sempre muito crescimento, evolução exponencial por meio dessa competição, até chegarmos a um limite, que hoje nos questionamos como é que vamos superar o limite que os homens atingiram nas competições, seres humanos atingiram nas competições desportivas. O problema talvez não esteja tanto aqui. O problema está em outros elementos. Eu, por exemplo, que vim das artes marciais e percebi claramente essa mudança, quando as artes marciais deixaram de ser filosofias e passaram a ser esportes marciais, onde a competição tomou conta. Nesse processo que nós perdemos foram alguns critérios básicos. Há uma diferença muito grande entre agressividade e violência, que são coisas bem diferentes. Todos nós temos agressividade na gente, que é uma pulsão que pode ser canalizada para o bem, para as conquistas dos nossos objetivos e da transformação do mundo à nossa volta. Já a violência é quando essa agressividade é mal canalizada. E essa é a diferença de uma luta por uma competição, por uma briga. A briga é quando duas pessoas não têm equilíbrio e vão levar, às vezes, de fato, as suas discussões porque não sabem dialogar. E, a partir disso, vão brigar. No esporte, teoricamente, da luta, nós não estamos brigando, estamos competindo. E para que haja competição, temos que ter alguns critérios. Temos que ter ética, que é um dos princípios que as artes marciais vêm perdendo muito. Os alunos já não têm mais fundamentos em ética, a sociedade está sem ética, as empresas estão sem éticas. Então, tudo começa com o trabalho da ética. Sociedades como a Suécia, a Finlândia, a Suíça, o Japão, têm mercados mais maduros porque as pessoas são, desde muito cedo, trabalhadas em sua ética. Então é possível realizar um capitalismo com maior nível de consciência porque as pessoas têm ética como princípio básico. Então a primeira base é a ética. A segunda base são as regras, o que pode e o que não pode. E aqui no Brasil a gente tem um problema grave, porque as regras não são muito claras, não são para todos. A gente sabe que se você conhecer as pessoas certas nos tribunais certos, se você for político, por exemplo, as regras não se aplicam a você. Então, quando a gente começa a criar exceções às regras no mercado, a gente começa a criar problema. Quando as regras se aplicam para um, mas não se aplicam para todos, a gente começa a ter um problema de falta de critério e eu começo a me sentir prejudicado. Por que eu vou ser correto se ser correto não me leva a um resultado, pelo contrário, me prejudica? E muitas pessoas que não são corretas chegam aos resultados porque a lei não se aplica a elas. Aqui a gente começa a criar uma dualidade, uma dicotomia social, onde o caminho do bem não é o melhor caminho, a gente fortalece a perspectiva da ação errada, e é o que a gente vive em nosso país. Terceiro elemento, você tem que ter juiz.
E o que o juiz faz numa competição? Ele vai justamente verificar quem não seguiu uma ética de conduta, uma conduta ética, e nem seguiu as regras. Se o juiz estiver presente, ele vai garantir isso. Então, no nosso país, nós temos um problema, porque os juízes que regem as regras são justamente aqueles que muitas vezes determinam essa flexibilidade segundo o critério de quem eu conheço, quem é você, o que você faz da vida. Então, quando esse juiz ele é tendencioso a avaliar quem está aplicando a regra, nós temos um problema muito sério nas competições, que são aqueles processos que você sabe no jogo de futebol, quando o juiz rouba, por exemplo, o que acontece? O teu time perde porque você não teve um juiz que cumpriu, que garantiu o Estado de Direito de todo mundo. Então aqui nós temos um problema também sério no nosso país. E finalmente temos o quarto elemento, que são as recompensas. E aí quando a gente começa a criar um mundo, como eu brinquei aquela história de jogo de futebol, onde todo mundo que participa do jogo ganha medalhinha porque participou, porque nós vamos valorizar o esforço e não o resultado, você começa a baixar a capacidade que as pessoas têm de buscar ser o melhor. Por que eu vou buscar ser o melhor se tanto faz fazer bem feito ou fazer mal feito, vai dar na mesma? A gente para de praticar a chamada meritocracia. É muito interessante que na União Soviética se viu acontecer coisas muito graves, quando as pessoas tinham fazendas coletivas e, em tese, teriam que buscar o bem comum, mas o que acontecia? Eu tinha lá um trigo todo para colher, daria muito trabalho. Se eu colhesse, eu não ganharia nada, iria tudo para o Estado. Se eu não colhesse, eu não perderia nada, mesmo que a colheita toda fosse perdida, para mim não fez diferença nenhuma. As pessoas preferiam fazer o quê? Não colher, e se perdia muitas plantações, e tanto na União Soviética quanto na China tiveram verdadeiras pandemias de fome, verdadeiros problemas de fome, com milhões de pessoas morrendo porque não se conseguia produzir. Faltava todo esse processo, faltava a ética e faltava principalmente a recompensa. Então, se a gente quer competir, pare de tornar a competição algo necessariamente ruim. A competição não é ruim por si. Ela é ruim quando faltam os elementos como ética, faltam regras, falta juiz e falta recompensa. Se a gente entregar esses processos garantindo que a gente possa construir uma sociedade onde as pessoas são valorizadas, sabem quais são as regras, tem ética no processo e tem um moderador, que seja o juiz, seja uma empresa, seja um chefe, seja um líder, aquela pessoa que garante que a gente siga esses princípios, a gente vai ter uma sociedade que cresce e que aprende a competir. Então, para que tenhamos a competição correta, temos que diferenciar a violência da agressividade. A agressividade é uma pulsão que você pode usar em busca dos seus objetivos. Ser agressivo significa dizer buscar muito com desejo aquilo que se quer. Quanto mais você é agressivo em direção aos seus objetivos, mais você se torna protagonista, autorresponsável e para de esperar que o mundo faça por você. Você começa a entender que se alguma coisa vai acontecer é porque você está escolhendo fazer e a responsabilidade sua transformar o seu mundo, transformar a sua vida. Então, como sempre, é muito bom falar sobre esses conteúdos que certamente te fazem pensar se você está sendo competitivo e agressivo no bom sentido ou se você está acreditando no mundo ideal, que seria realmente maravilhoso se a gente não tivesse as pulsões. Mas é parte da fisiologia humana. Somos animais racionais, mas ainda assim somos animais. Então, portanto, temos uma fisiologia voltada para a competição, como acontece com qualquer animal que exista na natureza. A competição é parte integrante da vida em natureza. Agora, se queremos transcender, evoluir em relação à competição primária de animais, nosso lado mais instintivo, temos que apenas ser mais racionais, mais humanos e entender que é possível competir quando essa competição leva ao crescimento, ao aprimoramento e objetivos maiores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa teu like como sempre, faz teu comentário, compartilha e vamos juntos, venha ser um reeducador emocional comportamental para transformar o mundo num lugar melhor por meio de pessoas melhores.